E está aqui no Salmo 1, a palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje. Não posso demorar muito, eu não sei, como eu disse, não sei como é que está a questão da bateria aí, da câmera. Mas é aqui no Salmo 1, ó. Você pode ler aí na sua Bíblia, Salmo 1, Salmos capítulo 1, a partir do versículo 1. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você sabe o que é ímpio? Quem é o ímpio? Ímpio é o contrário de pio. Eu não sabia disso não, eu fui ler para poder explicar aqui para você, não falar bobagem. Pio, ímpio é o contrário de pio. E pio, essa palavrinha simples, pequena, pio, quer dizer completo, inteiro, puro, como se fosse integral, puro. O ímpio é o impuro, é o misturado. Olha que conselho maravilhoso, olha que coisa extraordinária. Quando a gente mastiga bem o alimento e a gente atenta para aquilo que Deus está nos direcionando, o ensinamento que Ele está dando. O que Ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, bem-aventurado, abençoado, mais do que feliz é o homem, é a pessoa, seja homem ou mulher, é a pessoa que não anda no conselho do ímpio, não se detém, não fica parado, não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Vamos entender esse assento aqui. Bom, se deter no caminho é ficar parado, dando ouvido, olhando, prestando atenção, deixando aquilo de alguma maneira influenciar dentro de nós, deixando aquilo de alguma maneira contaminar o nosso coração. E o terceiro conselho que ele dá é que não se assenta à roda dos escarnecedores. Vamos entender esse assentar aí. Você já viu alguém construindo parede? Ele não está falando de cadeira na mesa, na casa dos parentes, não. Ó, você não vai frequentar a casa do parente porque lá pessoal é de outra religião, é de outro, pensa diferente, acredita diferente, acende vela, bate a tabaco, toca tamborim. Não, tem nada a ver com isso. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. As pessoas serão conhecidas. Você já imaginou? Olha Jesus fazendo a obra. Jesus vem e começa a andar no meio daqueles homens. Eles eram judeus, eles tinham as religiões deles. Você já imaginou se Jesus pensasse do jeito que alguns pensam? Não se assenta e não anda com essa gente. Aliás, teve uns religiosos, né, que criticaram, falaram: quem é esse homem aí que fica sentado lá com os pecadores? Mas espera um pouco, ele veio para esses. São esses que precisam ouvir. Eu e você, nós temos que ser luz para esse mundo. Nós temos que ser sal para essa terra. Como é que as pessoas vão conhecer Jesus se não for através da nossa vida? Eu propus para as pessoas aqui na vigília, na virada do ano, fazerem um voto com Deus, que a minha vida seja uma... Eu fiz esse voto com Deus. É esse o projeto que eu vou levar no monte e apresentar a Deus na terça-feira. O meu é esse. É ser uma referência de Deus nesse lugar. De perseverança, de persistência, de confiança, de determinação, de fé, de teimosia, de confiança em Deus, de pregação da palavra. Esse é o meu projeto, esse é o meu propósito. Quero que Deus resplandeça a luz dele. Quero que ele apareça. Quero que ele seja visto. Por isso eu estou tão confiante, eu estou radiante. Tenho certeza que vai acontecer isso. Hoje eu me sinto renovado. Eu busquei por isso, eu orei por isso, eu pedi por isso. E Jesus vai e fala com os pecadores e anda com os judeus. E os judeus o ouvem, alguns desses judeus. Marcos, Mateus, Tiago, Pedro, André, João, Nataniel, Filipe. Eles eram judeus. Eles tinham lá a religião judaica. Eles frequentavam o templo. Eles ouviam os fariseus pregando lá, os escribas interpretando a lei.
Mas eles ouviram o que Jesus falou, porque Jesus foi lá falar com eles. E passaram a seguir. Você já imaginou se eles tivessem dito: me desculpa, mas eu sou judeu, eu não posso experimentar outro caminho, não posso ouvir o que o Senhor tem para falar? Eles nunca teriam. Mas eles provaram para ver se era bom. Por isso é importante, antes que você tire as suas conclusões pelo que os outros falam, você provar e ver se isso é verdade mesmo, é verdadeiro, é certo, se isso realmente vem de Deus ou não, se isso é obra de Deus ou não, se essa é palavra de Deus ou não. Por isso ele está dando o primeiro conselho: cuidado para andar com aquele que já se misturou. Ele tem uma opinião, ele cita a Bíblia, mas por trás ele traz uma outra opinião junto com a passagem da Bíblia. Olha, a palavra de Deus diz isso, mas a gente sabe da vida da gente, mas a gente sabe como as coisas acontecem, mas nós sabemos, está misturado, e não se mistura. A palavra de Deus, está escrito isso, ela não se mistura com esse mundo, nem com as opiniões que ele tem, nem com as opiniões. Não se detém, não fica parado, não fica... Parar para olhar, prestar atenção, deixar desviar os olhos, como Pedro parou para olhar a força do vento, a força da água, as pancadas, lembrou, aí começou a afundar, se desesperou, aí já virou desespero, agonia, grito, medo de morrer. Já não conseguia mais entender que seria muito maior a glória de Deus se ele permanecesse firme, andando, caminhando na direção daquele que estava chamando ele, Jesus. Está dando para entender? Então cuidado com as coisas que chamam a sua atenção ao redor da sua vida. E o terceiro conselho, que é: não se assenta. Você já viu alguém construindo casa, levantando parede? Quando ele assenta um bloco, ele não está falando de você não frequentar a casa dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus parentes, porque eles não são da mesma religião que você. Eles não estão falando para você não ser agradável às pessoas que te cercam. Isso aí é o fanático, é o bitolado, é o cego. É aquele que espiritualmente já não tem mais visão nenhuma de nada. Na verdade, ele nem sabe o que ele está fazendo, ele está só repetindo o que ele ouve os outros falarem. Mas esse se assentar é você se firmar, é você se estabelecer por esse caminho aí, por essa roda aí. É você começar a pensar como eles, falar como eles, agir como eles, permitir que o que eles fazem comecem a misturar com aquilo que está dentro do seu coração. Sabe quando você ouve aí que a igreja está muito parecida com o mundo? Então é porque a igreja, ela pode estar se assentando, a roda dos escarnecedores, se estabelecendo nisso. Sabe esse conselho que eu falei no começo da live? Sabe o que vira? Eu não quero saber o que vira, eu não estou atrás de movimento. Eu tenho um propósito. E eu sei que o propósito que eu tenho é um dos mais difíceis que existe. Porque o que eu tenho proposto no meu coração é construir, é edificar. E eu sei que eu estou construindo na rocha. Porque se ouvirem aquilo que a gente tem pregado e praticarem, verão resultados. Não é só fumaça, não é um vento de doutrina. Eu faço o que eu acredito. Agora, desses 3 conselhos aqui, eu considero o primeiro, talvez o fundamental, o mais importante, para que eu e você, a gente não venha andar no conselho do ímpio. Posso fazer uma pergunta para você que está assistindo aí agora? Chegou a dar 14, agora está 10. Não é interessante para todo mundo, mas eu espero que para você que está aí acompanhando seja. Você sabe qual foi o pior erro de Eva? Qual foi o pior erro que Eva cometeu? Qual foi a pior coisa, a pior atitude que Eva teve? Tá tudo certo aí, não? Embaçado? Não tá focando, não? Mas dá para ouvir bem aí, né, gente? Qual foi o pior erro de Eva? Ainda não estabilizou, não. Vai pensando aí enquanto o Lucas tá embaçadão. Dá para rodar para outro lado aí? Não, aí deu zoom, tirou. Agora bagunçou tudo. Você vê como é complicado, né, gente?
Você vê como é importante. Agora ficou preto. Agora ajuste de hora, sem cartão. Estou narrando pro Lucas aqui. Aí, agora ficou bom. Agora ficou bom. Não, vou tirar o zoom. Um pouquinho. Aí, agora ficou bom o negócio. Tá vendo eu aí? Eu tô aí, ó. Cara limpa, diferente. Tirei a barba agora. O Anderson hoje falou pra mim que eu tô mais novo. Glória a Deus, né? Eu tô renovado. Você conseguiu pensar aí qual que foi o pior erro de Eva? Qual foi a pior atitude de Eva? Se você pensou aí que foi ter comido do fruto lá da árvore que não podia, você errou. Não foi não. Essa foi a consequência. O pior erro de Eva foi ouvir a serpente. O pior erro de Eva foi parar no caminho do pecado e dar ouvido. O pior erro de Eva foi escutar aquela serpente falar: vai lá e come, qual o problema? Problema nenhum. Sabe por que ele fala para não comer? Porque se você comer, você vai ter sabedoria igual ele, você vai ter entendimento igual ele. Olha que loucura. Eva ouviu. E essas palavras entraram dentro dela. E o que você ouve faz você pensar. E o que você pensa daqui a pouco se torna na decisão que você toma, na atitude que você toma. Dá para entender? Daqui a pouco estava Eva onde? Comendo da árvore, do fruto. Qual foi a consequência? O pior erro de Eva foi comer o fruto, negativo. Pior erro é quando a gente dá ouvido para aquilo que não presta, e a gente dá tanto ouvido, tem tanta coisa que não presta, que é dita para a gente todo dia. Quantos amigos seus, ou de alguém da sua família, do seu convívio, já não levaram alguém da sua casa, do seu convívio, ou de repente você mesmo, para um caminho errado? Estava reparando algumas coisas, impressionante. Eu não vejo o parente chegar na casa de ninguém para dizer assim: ô, vamos para a igreja? Agora o parente vem, busca, vamos para o churrasco, vamos para a festa, vamos para o shopping, vamos para o passeio. Aí chove, agora, ó, tem um culto lá, vou te passar aí, buscar você para ir para o culto. Quanto tempo faz que não acontece isso com você? Agora pior, quanto tempo faz isso que você não faz? Quanto tempo faz que você não faz isso com alguém da sua família? Então domingo que vem, quando chegar o parente na sua casa, chama ele para o culto. Domingo que vem, passa na casa de alguém e fala para essa pessoa: vamos para o culto. Ela pode até não vir, mas você fez o convite, você fez o certo. Você fez o certo. O ruim é essa pessoa falar: ó, fulano, hoje não dá não, mas fica aqui comigo. Domingo que vem nós vamos, e você fica lá. Aí é ruim. Aí você está se detendo no caminho do pecador. Quantas vezes as pessoas não influenciam as outras pelo que elas falam? Quantas vezes a gente não deixa de ter amizade com alguém porque nós ouvimos dos outros: fulano não presta, aquele cara, cuidado, hein, aquele cara ali, ó, cuidado, daquilo ali não vale nada. Por quê? Porque a pessoa teve uma má experiência com o outro, ou realmente sofreu alguma coisa. Eu tive pessoas ao longo da minha vida que me causaram mal, mas foram muito boas para outros. Pessoas que me prejudicaram demais, mas foram muito boas para outros. São grandes amigos de outras pessoas, não são meus. Eu não consigo ter amizade, eu não consigo ter convívio com essa gente. Mas tem um monte de gente que é grato, fala: poxa, fulano me ajudou demais, eu passei por tal situação, fulano estendeu a mão para mim, me tirou daquela situação. Amém. Amém. Já imaginou se esse daí que foi ajudado se influenciasse pelo que eu teria para dizer? Não conseguiria nunca ser ajudado, não teria essa mão estendida. Quantos de nós, a gente às vezes, bobagem, você não experimenta algo, você não come algo, porque alguém fala: ih, rapaz, isso aí não presta, isso é horrível, misericórdia, não come isso aí, não gasta seu dinheiro com isso não. E você não experimenta, deixou de provar, deixou de experimentar. Mas por outro lado, quantos de nós, ou daqueles que conhecemos,
não estão enterrados na cocaína, no crack, no álcool, no adultério, no crime, no tráfico. Porque um amigo falou: aí, rapaz, quer ganhar um dinheiro? Mas dinheiro de verdade mesmo? Aí, quer curtir um negócio? Vem cá que eu vou te mostrar um negócio. E por causa dessas palavras levaram. E a vida nunca mais conseguiu ser reconstruída, restaurada. Já parou para pensar? Que conselho extraordinário a Bíblia está nos dando hoje? 3. Ganhamos. E se colocarmos esses conselhos aqui em prática na nossa vida, se você passar a filtrar um pouco mais o que as pessoas falam, e eu não estou falando só de gente de fora não, falando de gente daqui de dentro da igreja. Como eu disse, eu tenho pessoas, ó, presta atenção, eu estou sendo honesto com você. Tem pessoas que eu não convivo, eu não consigo ter amizade, porque me fizeram muito mal, mas já foram muito boas para outras pessoas. Se essas pessoas que receberam um favor desses que me prejudicaram, parassem para ouvir a minha opinião, nunca teriam recebido favor dessas pessoas. Nunca teriam tido a amizade delas, nunca teriam sido socorridas por elas. Foi ruim comigo, prejudicou a mim, mas o outro foi bom. Então cada um tem a sua experiência da vida. Para cada um de nós, Deus ele tem um propósito. Para cada um de nós, o trabalhar de Deus é de um jeito. Porém, o conselho é para todos. Cuidado. Cuidado. Toda história, ela tem sempre no mínimo dois lados. Cuidado. Cuidado com quem vem do teu lado e incentiva você ao coitado que de repente você imagina ser, ao pobrezinho que você imagina de repente ser, porque está diante de uma situação difícil, a falta de força que você imagina não ter, e alguém vem lá e fala: eu te entendo. Ah, eu sei, uma voz macia. A cobra, a serpente, ela chegou assim na Eva. Aliás, Pedro chegou assim em Jesus também. Lembra do Pedro? Pedro foi lá falar com Jesus: ó, o senhor vai se entregar para morrer? Não faz isso não. Moço, faz isso não. Vai se entregar, o senhor não precisa disso. Imagina onde já se viu, tanta coisa boa que o senhor faz aí, vai morrer, para com esse negócio. Vamos para outro canto, aqui a gente dá um desvio, o pessoal esfria, a poeira abaixo, depois a gente volta. Imediatamente, quando aquelas palavras disfarçadas de boas palavras, de palavras de amizade, de palavras de incentivo, disfarçada de palavra de compreensão, mas que na verdade estavam desviando do propósito de Deus. Por isso eu te digo, acorda, desperta, tenha sabedoria, tenha percepção de Deus na sua vida. Qualquer coisa que te desvie do propósito de Deus, arranca, joga fora da sua vida. Se desfaça disso imediatamente. Não interessa, é uma amizade, dá um chute nisso para mais longe. Vou falar igual o pentecostal: chuta que é laço. Chuta para longe. Ah, mas foi meu filho, ele me ama. A minha mãe, não tem ninguém nesse mundo que ame mais a mim do que a minha mãe. Mas naquele momento ali, infelizmente, a palavra foi usada. É de Deus, a pessoa é de Deus. Mas falou de um jeito que não falou, que não era para ser. Porque qualquer coisa que te desvie não vem de Deus. Qualquer coisa que te enfraqueça, ou que no mínimo fortaleça a fraqueza dentro de você, não veio de Deus. Não veio de Deus. Olha o que ele continua dizendo: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Reflete na palavra. 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 Agora eu queria falar para um amigo meu lá, dizer para ele: oh, sabe o que vira? A palavra, ela converte quando a pessoa pega para si, vive aqui. Palavra. Nela medita. Você sabe o que é prazer? Sabe o que é prazer? Você entende? Você consegue explicar o que é prazer? O que é prazer? Vou dar um exemplo para você que eu ouvi hoje. Prazer. Você senta para comer aquele prato maravilhoso, o seu preferido, o seu predileto.
E tá uma delícia. Tempero impecável. A temperatura, tá tudo do jeito. Tá maravilhoso. Você começa a comer aquilo e quanto mais você põe na boca, mais prazer você tem. Você come pelo prazer. O gosto que aquilo tem. Maravilhoso. Mas depois que você já está cheio, aí você está satisfeito, porque só pode vir com o que for para você. O que for. E ela coloca diante de você, você fala, olha, muito obrigado, eu já estou satisfeito. Então prazer não é estar satisfeito, não é satisfação. Satisfação é plenitude. Prazer é gosto. Prazer é gosto. É ter gosto pela palavra, ouvir a palavra, se alimentar da palavra, se fortalecer na palavra, se guiar pela palavra. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Deus está nos recomendando a encontrarmos gosto na sua palavra, ouvir, alimentar, mastigar, refletir, pensar, analisar, pesar a cada instante e fazer dela nossa direção, nosso ensinamento. Eu, graças a Deus, encontrei isso. E para encerrar agora aqui, para fechar, nem sei quanto tempo estou falando já, é pouco hoje, 40 minutos, não sei como está a bateria aqui. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água. Perceba isso aí. Que no devido tempo, na hora que tem que ser, na hora que é necessário, na hora certa, não é antes nem depois, é no tempo certo, é no tempo certo, é na hora que precisa. As coisas de Deus, elas acontecem na hora exata, nem antes nem depois, não passa do tempo. Nós aqui, às vezes, a gente se antecipa a algumas coisas, a gente tenta acelerar outras, ou atrasar algumas delas, mas as coisas de Deus, elas acontecem no tempo certo. E se a gente não aproveitar a oportunidade, agora eu gosto muito desse exemplo aqui que ele fala, né? Como a árvore plantada junto à corrente. Eu morei no Piauí, lá em Teresina. Eu não sei se tem gente aí do Piauí, de Teresina, ou gente que conheça lá, ou que já tenha passado lá. Teresina é uma das capitais aqui no Brasil mais quentes que existe. É um calor que para nós, para mim era uma coisa de louco, de enlouquecer. Era um calor que me tirava a paz. Eu ficava, sabe, quando você quer correr, aí você lembra que tá calor, você fala quero ficar parado, aí você lembra de novo que tá calor, você fala não dá para ficar nesse lugar. Aí você tenta ir para algum canto, a sombra é quente, o colchão pega fogo. Teresina é terrível, terrível. Teresina, eu não sei, eu tenho a sensação que o calor lá tem raiva da pessoa. Só pode ser, porque é um lugar tão quente como aquele, uma loucura. Eu queria sumir dali por causa do calor. E aí, dos lugares que a gente morou, tem o Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba, ele divide, né, o estado do Piauí com o Maranhão. Embora aquele calor fosse uma coisa maluca, você ouvia a terra trincar, a terra fazia barulho, uma coisa de louco, gente, uma coisa de louco. Aí você olhava aquelas árvores na beira do rio, a folhagem verdinha, assim, uma coisa linda. Você ficava, meu Deus, como é que pode um calor desse batendo na cabeça dessa árvore? Um sol desse batendo o dia todo. E eu ainda corro, venho para a sombra, eu ligo o chuveiro, eu molho. Eu morei lá no Nordeste, eu conheci um negócio, em alguns lugares de Goiás também é assim, mas lá no Nordeste é impressionante o chuveiro. Aqui é tudo chuveiro elétrico. Lá não, lá é um cano de plástico assim, ó, e a água sai pelo cano. Às vezes tem um chuveiro lá, mas não é aquele chuveiro que aqui é chuveiro daquelas duchas de piscina. Não é chuveiro quente, não é chuveiro elétrico, não precisa. A água sai pelando, você tem que ligar o chuveiro lá e deixar cair um pouco de água para renovar. Renovar a água do cano. E aí você poder entrar debaixo dele, a água ainda sai quente. Eu podia ir para debaixo da água lá, molhar a cabeça, molhar o corpo, saía, nem enxugava. Mas aquela árvore não, aquela árvore ficava ali o dia inteiro debaixo daquele sol e não secava.
não murchava, não perdia o brilho, não deixava de dar o fruto, só que ela estava na beira do rio. O sol que queimava em cima não era suficiente para prejudicar o que a raiz buscava na água daquele rio. Era da água do rio que as raízes tiravam toda a força que elas precisavam para suportar aquele sol. E isso que eu estou falando não é ilustração de livro não, só você pesquisa na internet. Coloca aí Rio Paranaíba, ou perdão, Rio Parnaíba, Teresina, Piauí, você vai ver ali ao longo dele. Vai ver a beira dele ali, tanto de água aqui. E aí eu venho na Bíblia e leio aqui, ele é como a árvore plantada. Quem é? Quem é? Ele quem? Eu, você. Se a gente não der ouvido àquilo que é impuro, aquilo que está misturado, aquilo que contamina, aquilo que prejudica, se nós não nos detivermos, não pararmos para ficar prestando atenção em coisas que não nos diz respeito, não é para a nossa vida, não é para a gente. Se o fulano faz tudo de errado e está dando certo lá para ele, o problema dele, eu quero ver o final das coisas, eu quero é ter paz quando eu deitar a cabeça no travesseiro. Eu não vou olhar para a vida do outro não, eu vou olhar para Jesus. Eu não vou me assentar, eu não vou me adaptar, eu não vou ser como os demais. Eu não vou me colocar ali só porque ali é que está sendo feito, daquele jeito é que parece que funciona. Não importa, ó, só assim o casamento funciona. Você tem que arrumar alguém lá fora para o casamento funcionar. Você tem que ter uma coisa por fora. Ó, se você não passar a perna aqui, se você não colocar um peso a mais ali, se você não tirar um metro de areia aqui, se você não colocar uma colher de cimento a menos ali, se você não economizar aqui no carro, se você não fizer desse jeito, se você ao invés de leite não puser água, você não vai ter lucro. Se você não usar isso, isso aí serve para os outros. Porque eu, além daquilo que eu tenho que apresentar para Deus, quem eu tenho que ser diante dos olhos de Deus, eu carrego em mim o reflexo da glória dele, e as pessoas têm que ver Deus na minha vida. E quando eu falho, quando eu me assento, quando eu me coloco, quando eu me encaixo naquilo que é errado, só porque aparentemente está dando certo, eu estou levando ali um mau testemunho para frente, eu estou fazendo as pessoas. Por isso talvez a igreja esteja tão corrompida nos dias de hoje. Mas isso é um outro assunto. Isso é uma outra questão. Leva para a sua vida isso aqui, ó. Coloque em prática de verdade mesmo. 3 versículos. Salmo 1. Pratica isso esse ano todo, vai em frente. Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a nossa vida. E nós vamos ver realizar. Você vai ser como a árvore plantada. Vai vir o sol, vai vir o calor, vai vir a dificuldade, vai vir o problema, porque sempre vem. Essa vida é isso. No mundo teremos aflições. Mas na hora certa você vai encontrar força para resistir. Na hora certa você vai encontrar capacidade para superar. Na hora certa você encontra o caminho para seguir. Na hora certa você encontra a porta que se abre. Na hora certa, no devido tempo, dá o seu fruto. E a sua folhagem, sua força, sua vontade, seu ânimo, ele não murcha, ele permanece. Isso é o que está escrito aqui, tá? Palavra de Deus. E ó, para encerrar, e tudo, não é alguma coisa, é tudo. Tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Isso é promessa. Aqui é promessa. Nessa aqui eu acredito. Toma posse dessa promessa. Se você seguir essa receita aqui, botar em prática isso, você viver isso, então com certeza esse final aqui se cumpre na sua vida, não tem como dar errado. Não é o pastor Vinícius que está falando isso não. Não é opinião minha. Não sou eu, estou profetizando sobre a sua vida. Não é isso não. Eu estou só lendo pura e simplesmente a palavra de Deus. Está escrito aqui limpinho, sem agrotóxico, sem mistura, sem opinião própria. Se você seguir a receita, ó, segue a receita, vai em frente. Não para dar ouvido ao que não presta, ao que está corrompido. Não fica olhando aquilo que te desvia.
e não se encaixa no que é errado só porque aparentemente está dando certo. Vá em frente, confie em Deus, tenha prazer em Deus, medita na palavra, ouça a palavra, tenha ela como o seu guia, seu GPS, sua direção, sua luz. Tenha prazer nisso e você vai suportar tudo que vier, vai ter força em Deus e você vai ser bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Toma posse aí da palavra, guarda no seu coração. Se você tem a Bíblia, leia aí na sua também para ver se bateu com o que eu falei aqui. Conserva a chama no teu coração, seja renovado aí na tua alma, que o homem interior hoje ele se renove, ainda que o homem exterior por alguma razão, e não interessa qual seja, tenha se corrompido por algum motivo ou de algum jeito. Vá em frente. Deus te deu mais um dia, Deus te deu mais um tempo para você perseverar e seguir. Deus é contigo. Glória a Deus. Fecha os olhos. Vamos orar agora. Eu não sei, agora eu já fiquei todo aqui, eu estou tão entusiasmado. Daqui a pouco eu dou o recado, não sei se eu já dei todos, se eu preciso dar mais algum. Estou com medo de acabar a bateria aqui, mas o que eu tinha para fazer eu fiz. O propósito se cumpriu, a palavra foi pregada. Isso aqui é o mais importante. Leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia. Se alimente da palavra. Se você puder fechar assim a sua mão, como se você estivesse segurando na mão do Senhor agora, com força. Fecha a mão assim, ó. E fala para Ele: Pai, é nas mãos do Senhor que eu estou segurando, é no Senhor que eu estou apegado, é em Ti que eu confio, a minha esperança está no Senhor, a minha força é o Senhor. O Senhor é aquele que eu creio, que está me ouvindo, que me ajuda, que me mantém de pé, que me fortalece, que me reveste, que hoje me renova, me transforma, me dá capacidade, coloca dentro de mim a coragem. O Senhor é o rio que eu estou plantado junto a essa corrente que é o Senhor. É no Senhor que as minhas raízes, a minha intimidade, o meu íntimo, Ele vai buscar as forças que precisa para suportar todas as lutas que eu tenho passado, vivido. E não só as que eu tenho passado, mas aquelas que virão, porque eu sei. Mas eu também estou certo de que o Senhor está nos capacitando. Eu quero orar para que esses conselhos do Senhor permaneçam vivos dentro de nós, para que essa semente floresça e dê fruto, e a Tua palavra se cumpra, tudo aquilo que viemos fazer, sejamos bem-sucedidos, abençoados. Eu quero orar junto com esse que de repente está se sentindo fraco, para que lá onde ela está, onde ele está agora, com o olho fechado, mas sinta dentro dele, no coração, no mais íntimo, na alma, a presença do Senhor, a Tua luz inundando, clareando, a Tua força agora, os Teus rios trazendo refrigério, trazendo paz, erguendo do pó do monturo desvalido, necessitado, dando a certeza de que portas estão se abrindo, oportunidades estão surgindo, que o novo do Senhor está diante deles, que esse ano será um ano de realizações. Então fortalece agora, capacita as mãos para todo tipo de adversidade, de problema que essa pessoa possa enfrentar nesses dias, ao longo desse ano todo. Nos dá capacidade de seguirmos em frente, Pai, que tenhamos ânimo e coragem, força para nos manter de pé, para ir em frente, porque só indo em frente é que veremos a Tua glória e tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós se cumprirá. Como diz a Tua palavra, se não desfalecermos, então renova as nossas forças, renova a nossa alma hoje, renova o homem interior do nosso coração. Traz força para dentro dessa vida agora, aquele que estava desesperançado, de repente triste, porque tem perdido a luta para o vício, tem perdido a luta para o desemprego, tem perdido a luta para as dívidas, tem perdido a luta para as dificuldades, se vê impotente diante de tantos problemas, mas agora seja revestido de força, se coloque de pé para vencer, tenha ânimo, como o Senhor animou Josué, colocou dentro dele a disposição, ele ouviu o Senhor falar com ele, se colocou de pé, atravessou aquele Jordão e pisou na terra que o Senhor havia prometido.
Hoje o Senhor nos dá uma promessa. O Senhor traz à nossa mente uma promessa. O Senhor fala ao nosso coração acerca de uma promessa, dizendo que seremos bem-sucedidos se seguirmos a Tua palavra, a orientação que o Senhor nos dá hoje. Então que essa pessoa receba paz no coração agora. Eu quero me unir a cada um deles, agora abençoados, fortalecidos, revestidos, renovados, para orarmos juntos por aqueles que estão doentes, estão no hospital, desenganados, ligados a aparelhos, aqueles que o sangue está contaminado, que o pulmão está tomado, meu Deus, aquele que recebeu um diagnóstico de um câncer, de um problema, de um vírus da AIDS, de alguma coisa dentro do seu corpo, Pai, que a medicina não tem cura, mas no Senhor, o Senhor que é o Deus do impossível, o Senhor não mudou, permanece sendo o mesmo, no Senhor há poder para operar milagre. Então toca nessa vida agora e cura, restaura, transforma, levanta e abençoa a vida de cada um deles, reconstrói esse lar, renova o coração da esposa, do marido, reconstrói essa família, aviva a chama do amor dentro do coração do casal, abençoa os filhos, os netos, abra portas abençoadas e oportunas de prosperidade e trabalho, e no trabalho das mãos do teu povo sejam abençoados e prósperos. Dá inspiração para aquele que precisa. Abençoa hoje, Pai, em nome de Jesus, ministérios de homens e mulheres de Deus, que de repente, devido a tantas lutas, ou talvez por não estarem enxergando aquilo que gostariam de ver, sejam fortalecidos, sejam revestidos, da mesma maneira que o Senhor revestiu Paulo daquele entusiasmo na alma, daquela coragem, daquele homem interior renovado. Sejam renovados agora os teus servos, espalhados por todos os lugares, abençoados em nome de Jesus. Visita o que está no presídio, transforma o coração. Visita o que está na biqueira, ou talvez agora em cima daquela moto, ou dentro daquele carro junto com os demais, preparando o momento do assalto, o momento do roubo, o momento do disparo, do tiro. E se o Senhor tocar nesse coração agora, tudo se transforma. E nós sabemos, nós cremos na Tua palavra, está escrito: pedir, dar-se-vos-á. Nós estamos pedindo, eu sei que o Senhor está tocando agora. O Senhor está abençoando, está livrando, está libertando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada para todos e que sejamos renovados. Prepara desde já esse domingo próximo, consagra esse óleo ainda mais, coloca nele virtude do Teu poder, e ao sermos ungidos por Ele, aqueles que o assim forem, não o óleo, mas a unção do Senhor, verdadeiramente, se assim for da vontade do Senhor, se manifeste em nós e tenhamos a nossa esperança renovada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga assim seja, diga glória a Deus. Toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Amém.